Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando, transbordando aí no seu coração. Estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa série Maturidade no Espírito, o objetivo de trazer conhecimento, trazer amadurecimento espiritual para as nossas vidas. Quero aqui desde já fazer um agradecimento ao presbítero Tiago, que trouxe a ideia desse tema. O presbítero Tiago passou para mim que existem várias dúvidas a respeito do assunto nas células que ele tem participado e me deu essa dica aí para poder estar preparando o estudo. Então já fica aqui o meu agradecimento e também o meu desafio a você que tem aí um tema, que acha um tema que possa ser de utilidade tanto para você quanto para a célula, para a área que você está liderando, para que nós possamos preparar um estudo e compartilhar aqui junto, e depois temos a oportunidade de conversar, discutir, trocar ideias. Amém? Então, obrigado, presbítero Tiago. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, que realmente gera muita dúvida no coração das pessoas, né? Nós vamos falar sobre a blasfema contra o Espírito Santo, né? A blasfema que é um pecado imperdoável. Conforme a própria palavra, ela diz, né? As escrituras sagradas falam sobre esse pecado, o único pecado que não tem possibilidade de perdão, a blasfema contra o Espírito Santo. Então, que Deus possa abrir o nosso entendimento, trazer confirmação, que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar e nos capacitar nesse dia sobre esse assunto tão importante. Amém? Então, em primeiro lugar, a palavra blasfema, traduzida lá do seu original, blasfêmia, em seu sentido geral, seu sentido geral, esse termo implica num tipo de discurso injurioso, né? A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela está insultando a sua honra, insultando as suas obras e a sua divindade, né? Em outras palavras, a blasfêmia é uma linguagem insolente contra a honra de alguém que insulta e calunia e traz a difamação. E no caso, para o Espírito Santo, né? Então existem duas palavras, duas passagens paralelas que tratam do mesmo assunto, que trazem de forma bem explícita, né, essa advertência acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma está registrada lá em Mateus, capítulo 12. Você que gosta de anotar aí, anote aí, Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Diz assim: por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer outra blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Agora a outra passagem está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 30. Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 30. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfemas contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Então, queridos, essas duas passagens relatam uma ocasião em que Jesus estava realizando maravilhas, havia realizado milagres, e ele havia acabado de expulsar um demônio de um homem que era mudo, que começou a falar após ter sido liberto, né? Então, o contexto dessa conclusão que Jesus chega, uma conclusão tão dura, dizendo que esse pecado é um pecado que não tem perdão, está dentro desse contexto, né? Alguns escribas viram que Jesus havia feito, né, aquela cura e disseram que ele estava endemoniado. Disseram que o próprio Jesus agia em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? Então ele diz lá, está lá em Marcos 3, 22, que Jesus operava pelo poder de Beelzebu.
E Jesus, no contexto, Jesus ele afirma que um reino não pode agir de forma dividida, como que Beelzebul vai lutar contra ele mesmo, o diabo contra ele mesmo, quem não é com ele é contra ele. E aí ele conclui, né, esse relato dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não é perdoado. E nesse contexto que Jesus fez essa importante exortação acerca do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, e com base nesse contexto é muito fácil nós entendermos que a blasfêmia, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que tudo o que Jesus realizava era pelo poder do Espírito. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, já diz assim: na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Quando os escribas disseram, queridos, que Jesus estava possuído e por isso realizava tais obras, eles estavam atribuindo a Satanás o que o Espírito Santo, por meio de Jesus, estava operando. Então, nós chegamos à conclusão que blasfemar contra o Espírito Santo é negar, é rejeitar deliberadamente o poder do Espírito, através das obras operadas por ele, deliberadamente, conscientemente. Não há engano aqui, não há a escuridão da informação. Há sim uma elucidação e a pessoa por si só resolveu tomar essa iniciativa. Agora, eu quero tentar trazer a elucidação desse tema para você, fazendo algumas perguntas que geralmente essas perguntas são feitas, né, quando o assunto ele é abordado, né? Então, a primeira pergunta: por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão? O que geralmente intriga as pessoas sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato desse pecado ser imperdoável. Se a Bíblia fala de tantos outros pecados gravíssimos, mas que são perdoados, por que esse não é perdoado? Né? Tantas outras coisas, queridos, e aí eu não quero entrar em outra esfera, né? Mas, por exemplo, o catolicismo, ele fala muito sobre pecado de morte, né? O catolicismo, ele agrava, podemos dizer que ele coloca numa escala de menor e maior pecado. Então, o catolicismo prega sobre o pecado para a morte, o pecado de morte, que são os pecados graves, né? Mas não quero entrar nessa esfera, né? Porque nós estamos falando aqui sobre pecado. Para Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então, isso nós precisamos ficar também cientes, né? O pecado nos afasta de Deus. Todo pecado nos afasta de Deus, quer seja um pecado que aos nossos olhos é muito grave e quer ser um pecado que aos nossos olhos, ao nosso entendimento, não é tão grave assim. Então, precisamos compreender isso. Todo e qualquer pecado nos afasta de Deus. E o pecado não confessado, o pecado se não houver arrependimento, todos eles podem nos levar para a perdição eterna, ou seja, para a morte eterna. Mas, como nós já vimos, todo pecado confessado, quando há arrependimento genuíno, há o perdão que nos alcança na remissão desse nosso pecado. Então nós temos alguns exemplos de pecados, né, graves, mas que houve ali o perdão. Né? Vamos dar alguns exemplos, né? O rei Davi, ele pecou gravemente numa combinação de adultério e homicídio, mas ainda assim ele encontrou perdão, apesar de ter sido severamente repreendido, castigado e sofrer as consequências do seu pecado. Então, uma outra coisa que é bom nós
né, termos a nossa consciência, para você não sair pecando deliberadamente e dizer que depois você se arrepende e alcança a sua redenção, né? O pecado, ele gera consequência nas nossas vidas, né? Davi, ele teve a toda a sua descendência, a morte do seu filho, incesto dentro da sua família, morte, filho se voltando contra filho, filho voltou-se contra o pai, né? Então, não é esse o texto, não é esse a nossa ideia, entrar nessa esfera, mas o pecado ele gerou consequências, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12, diz assim: você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel veja. Então disse Davi: eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, quando o profeta estava proferindo aqui, falando, né, colocou ele em xeque ali, falou referente ao seu pecado, né, ele reconheceu. Né, nós temos lá em Salmo 51, ele fala, né, Davi se derramando ali diante do Senhor. É por isso que Davi, ele é considerado, mesmo com todas as suas falhas, é considerado um homem segundo o coração de Deus, que havia realmente arrependimento. O Salmo 51 relata bem isso, né? 51, a partir do verso 1, diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detesta. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. E assim ele continua se despindo do seu eu e se colocando em posição de arrependimento e busca da remissão dos seus pecados diante de Deus. Um outro exemplo de um pecado muito grave também, onde houve perdão, foi o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, ainda praguejou, né? No entanto, Pedro foi perdoado, foi restaurado. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 74, diz assim: então disse Pedro: juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. E naquele instante o galo cantou. Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. E aí depois, após a ressurreição de Jesus, nós vemos ali a remissão, né? O Senhor Jesus dando a oportunidade e resgatando Pedro para o ministério apostólico, né? Quando ele chega perto de Pedro: você me ama? Pedro, tu me amas? Ele faz 3 vezes a mesma pergunta e ali tem um sentido espiritual de que Jesus estava resgatando, recolocando Pedro no ministério apostólico, né? Então, nós vemos aqui que o pecado de Pedro, além de negar, ele murmurou, ele mentiu, mas Deus o perdoou. Paulo também foi um perseguidor implacável da igreja de Cristo antes da sua conversão, mas também foi perdoado. E quando eu falo perseguidor implacável, daqueles que perseguia, que prendia e que até matava. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com os sacerdotes. Aí nós vemos já lá em Atos 22, 4, persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. Aqui quando ele foi preso no templo, pregando, já transformado. Aquele já era Paulo, já tinha tido um encontro real com o Senhor, né? E ele reconhecendo o que ele fez de mal. Lá em Atos capítulo 26, versículo 9, e Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes, sacerdotes, prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei e em todas as sinagogas eu os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Então, queridos, Paulo também cometeu crimes pesados, pecados pesados, mas Jesus
o perdoou. Então, quão grave é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que diferente dos demais pecados, não há perdão para quem o comete? A gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo está no fato de que a pessoa que o comete é culpada do pecado eterno. Isso significa que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que nunca será apagado, consequentemente nunca será perdoado. Queridos, quando os escribas blasfemavam contra o Espírito Santo, eles afrontavam o próprio Espírito de Deus de forma maldosa, perversa, consciente e intencional. Essa é a diferença da blasfêmia contra o Espírito Santo. É consciente, é intencional. Eles tinham presenciado todas as evidências de que Jesus era o Messias prometido e que agia segundo o poder do Espírito Santo. Entretanto, ainda assim, eles insistiram em afirmar que a origem das obras que Jesus realizava não era divina. Eles chegaram ao ponto de acusar Jesus não de somente agir sob influência maligna, mas de ter dentro de si o próprio Satanás. Ou seja, eles chegaram ao ponto de dizer para o próprio Deus que ele estava incorporado pelo próprio demônio, Beelzebul, Satanás. Então, queridos, qual é o problema de blasfemar contra Deus? Todo pecado, para que haja perdão, é necessário também que haja arrependimento, como eu já falei. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não poderá ser perdoada, porque a pessoa que comete nunca irá se arrepender. Alguém pode perguntar por que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca vai se arrepender? A resposta é simples, porque dentro de si, tal pessoa não tem do que se arrepender. Ou seja, ela não acha que está errada, ela é tão vazia, ela está tão vazia que para ela não está errando, ela não se arrepende, ela não chega a esse ponto nem de pensar, nem de raciocinar que está errado, que está blasfemando contra o Espírito Santo, porque ela tem convicção daquilo que ela faz, é uma pessoa oca espiritualmente. Essa pessoa não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ela não crê. Então nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se essa pessoa não crê nessa pessoa que vai trazer essa transformação nas nossas vidas, então ele não consegue raciocinar para poder se arrepender. Quer ver? João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele lhes convencerá as pessoas de todo mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Ou seja, Jesus está conversando com seus discípulos e falando, é importante que eu vá, é importante que eu suba aos céus, porque se eu não for, eu não vou mandar o Consolador. E o Consolador é quem vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, que há de vir sobre cada um, né? Então a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não crê nesse Redentor, ele não crê no Espírito Santo, que nos traz o convencimento. Essa pessoa, ela fala mal de quem foi enviada pelo Pai e pelo Filho para aplicar a boa obra da redenção. Lá em João capítulo 15, versículo 26, diz assim: E quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Então a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não reconhece, não recebe esse Auxiliador.
O blasfemo afronta e se levanta contra a divindade daquele que é o selo, o penhor da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Queridos, quem age assim rejeita aquele que ensina, que ilumina, que esclarece, que santifica, que produz no homem o fruto do Espírito que faz com que ele tenha uma vida de acordo com a palavra de Deus. E é justamente por isso que a blasfema contra o Espírito Santo é tão grave e não tem perdão. A pessoa é exposta a provas incontestáveis acerca da verdade de Deus. Ele se torna ciente da mensagem do Evangelho, contudo, ainda assim, ela se levanta em um estado deliberado de rebelião contra o Senhor. Deliberado, sã consciência, convicção daquilo que ele está falando. Então, o que é blasfema contra o Espírito Santo não é, e aqui, queridos, eu vou tocar num assunto aqui que pode gerar até algumas polêmicas, mas nós precisamos estar cientes e precisamos analisar a palavra. Por isso que a própria palavra diz sobre ela mesmo que nós precisamos estudar e testificar na palavra. Então, queridos, algo que é muito utilizado, a ameaça do pecado imperdoável da blasfema contra o Espírito Santo tem sido muito utilizada e de forma distorcida por muitas pessoas. Não é difícil nós encontrarmos líderes, pastores que procuram aterrorizar as pessoas com a ameaça da blasfema contra o Espírito Santo. Qualquer que ousar julgar as suas ações, as quais eles advogam, terem vindo diretamente do Espírito Santo, é identificado por eles como um blasfemo. Então, às vezes a pessoa trazendo isso para a realidade do dia a dia, eis que te digo, é assim, é assado, Deus mandou dizer, o Espírito Santo, e de repente você não dá crédito para aquela pessoa, não dá crédito para aquele profeta, para aquela revelação, ou para aquela situação, aí já é um terrorismo cristão de que você está duvidando do Espírito Santo. Cuidado, porque a blasfema contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Ou então tem muita gente que tem medo também, às vezes está lá um irmão numa manifestação e aí tem outro irmãozinho que está do lado e está na dúvida. Será que isso é Espírito Santo mesmo? Será que não é da carne? Você gera aquela desconfiança, aquela dúvida e depois vem aquela autoacusação. Não, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Obviamente, queridos, conforme o próprio texto expõe, isto não é blasfemar contra o Espírito Santo. Na verdade, a própria Bíblia nos adverte a julgar e discernir tudo aquilo que reivindica ser proveniente da parte de Deus. Então você analisar, você colocar sobre um juízo, não quer dizer que você está blasfemando. Ao nós analisarmos ou julgarmos uma suposta profecia, revelação ou a manifestação que se diz ser do Espírito, em hipótese alguma nós estaremos blasfemando contra o Espírito. Na verdade, nós estaremos obedecendo a palavra de Deus, que nos ensina a examinar todas as evidências e reter o que é bom. Olha, o próprio Deus está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Não atrapalhem, não desprezem. Versículo 21. Examinem tudo e fiquem com o que é bom.
Então, o próprio Deus está falando para nós examinarmos. Ele está falando para nós não desprezarmos os profetas, não desprezarmos as profecias, não atrapalharmos a ação do Espírito Santo, mas está dizendo para nós, examinem tudo e retenham o que é bom. Eu entendo aqui que Deus está falando assim, olha, não atrapalhe, se você não acredita, se você acha que tem alguma... Não atrapalhe, deixa a manifestação. Olha, não despreze, porque você está na dúvida, pode ser que realmente seja Deus usando aquela pessoa naquele momento. O que você faz? Não critique, não se levante contra, não atrapalhe a unção do Espírito. Examine, né? Faça uma análise de tudo aquilo que está acontecendo, vejam os frutos e fique com o que é bom. Retém aquilo que é bom, examine tudo e retém aquilo que é bom. Então, como saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Uma outra questão que as pessoas, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo, né? Muitas pessoas vivem angustiadas com medo de terem blasfemado contra o Espírito Santo. Seja por pensamento, sejam por palavras, atitudes. Olha, mas quando esse pecado realmente é cometido, tal pessoa nem mesmo sente algum tipo de pesar. Lembrando que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância ou por um descuido. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente, deliberado e perverso. Aí eu chego à conclusão, se você se preocupa, se há essa preocupação no seu interior de algum dia ter blasfemado contra o Espírito Santo, essa é uma grande evidência, um grande sinal de que você não cometeu esse pecado. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela jamais vai se arrepender. Ela jamais vai pelo menos pensar, ter esse tipo de dúvida se houve ou se não houve essa blasfêmia. Tá entendendo? Compreendeu? Então eu quero concluir, queridos. Por mais grave que seja o seu pecado, se você ouvir a voz do Espírito Santo através da mensagem do Evangelho e com sincero arrependimento clamar por misericórdia e perdão, certamente você encontrará o perdão. Eu listei aqui alguns pecados da maior gravidade. E aí, queridos, não cabe a nós julgar, Deus é soberano. Às vezes nós ficamos julgando o terreno do vizinho. Às vezes nós olhamos o que o irmão que está sentado do nosso lado faz. Às vezes nós criticamos o pecado e a falha de alguém que está no nosso meio, mas nos esquecemos que o próprio Deus manda que nós façamos a autoanálise. Quando Paulo está falando sobre a ceia aos Coríntios, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus ele fala assim, não julguem para não ser julgados, não condenem para não ser condenados. Com a mesma medida que vos julgar aos outros, vos julgarão a vós. Então, quem somos nós para poder julgar o nosso próximo, o nosso irmão? E olha, infelizmente, eu falo isso com pesar, a igreja está cheia de pessoas julgando outras pessoas. Infelizmente, de forma muito triste, eu reconheço isso. Tem muitas pessoas que vivem julgando outras pessoas, mas não têm a capacidade de olhar para si, para a sua própria vida, para os seus próprios frutos, para a sua própria podridão. Então, queridos, todo pecado ele pode ser perdoado. Todo pecado. Então você tem que ter essa convicção. Por outro lado, aquele que comete o imperdoável pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo jamais atenderá ao chamado que o Senhor nos faz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam os seus corações, como está lá no Salmo 95, versículo 7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o seu coração. Quem comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo tem um coração endurecido,
o coração ele não vai ser aquecido pelo fogo do Espírito que transforma o nosso coração. E essa pessoa vai continuar nos seus delírios, nos seus deleites, naquilo que ele acha que é certo. Ele nunca será perdoado, porque ele não tem do que se arrepender. Ele não sabe o que é arrependimento nesse sentido. Então, espero aqui ter esclarecido para você. Teve alguma dúvida a respeito da blasfêmia com o Espírito Santo, se você já pecou, se já cometeu esse pecado ou não. Olha, blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que alguém comete deliberadamente, conscientemente. Isso precisa ficar gravado na memória. Deliberadamente, conscientemente, e é veemente na sua afirmação. Então, se você tem recebido do próprio Espírito aquele confronto, aquelas perguntas, você tem essa dúvida, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Então se arrependa, se de alguma outra forma você pecou, errou, e nós vemos que Jesus ele diz que até o próprio Deus, até o próprio Jesus, se nós pecarmos contra o próprio Jesus, blasfemarmos contra o próprio Jesus, nós seremos perdoados. Aí, até voltando um pouquinho, esqueci de fazer esse comentário, às vezes os pastores, alguns líderes, não, você duvidou da minha palavra, você blasfemou contra o Espírito, porque fui usado pelo Espírito. Não, Deus ele falou assim que até o próprio, se uma blasfêmia contra o próprio Jesus, nós temos a oportunidade da redenção. Então, fique firme, se arrependa, isso é muito importante, se arrependa dos pecados cometidos, busque a redenção em Jesus, busque andar em santidade de vida, afaste consequências de pecado, afaste uma vida de consequências ruins na sua vida, ande em santidade, busque a cada dia servir o Senhor e viver de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Deus te ama, Jesus te ama e eu também. Um beijo no seu coração e até nosso próximo encontro.